Ministro Dias Toffoli se reúne com jornalistas no Supremo Tribunal Federal. Ele falou sobre a reestruturação administrativa do tribunal e os 30 anos da Constituição. O deputado estadual Ezequiel Ferreira, do PSDB, foi denunciado por corrupção passiva num desdobramento da Operação Sinal Fechado. Os beneficiários tentaram receber o valor, mas a seguradora negou o pedido, alegando que a data do sinistro foi antes do início da vigência do seguro. Não tem nenhum componente na urna eletrônica que permite ela se conectar com qualquer tipo de rede. Isso já é um preceito de segurança. Boa tarde. Boa tarde. Os ministros do STF aceitaram a denúncia contra o deputado estadual Ezequiel Ferreira, do PSDB do Rio Grande do Norte. O parlamentar, que é presidente da Assembleia Legislativa do Estado, é acusado de corrupção passiva e agora réu no Supremo. O caso veio parar no Supremo porque a maioria dos desembargadores do Rio Grande do Norte se declarou impedida para julgar o caso. O deputado estadual Ezequiel Ferreira, do PSDB, foi denunciado por corrupção passiva num desdobramento da Operação Sinal Fechado. Essa operação investigava uma organização criminosa do Estado que participava de serviços fraudulentos na inspeção de veículos. Segundo a denúncia, o deputado recebeu R$300 mil para conseguir, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a aprovação de um projeto de lei que direcionava a licitação para beneficiar a quadrilha. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da denúncia. A prova que sustenta a acusação foi obtida, na verdade, num acordo de delação premiada, que foi feito no contexto da apuração em primeira instância, no inquérito que se instaurou para apurar a atuação desse grupo criminoso. O ministro Alexandre de Moraes se declarou suspeito e não participou do julgamento. O relator, ministro Luiz Fux, votou pelo recebimento da denúncia. Eu entendo que há efetivamente indícios de autoria. Os outros ministros acompanharam o relator. O deputado agora se torna réu no STF. Embora as provas não sejam robustas o suficiente para uma condenação, eu acho que a denúncia articula de maneira suficiente e satisfatória os fatos que são imputados e há indícios suficientes, eu diria, pelo menos para fins de recebimento da denúncia. Eu igualmente recebo a denúncia, porque pelo que ouvi, a despeito de ter sido proclamada a ilicitude da interceptação telefônica, que daria um respaldo maior ao recebimento da denúncia, há ainda elementos probatórios que permitem que, no mínimo, se aplique o indúbio pro societatis. Revela ele materialidade e indícios de prática criminosa. Um pedido de vista suspendeu na segunda turma do STF o julgamento de recurso do deputado federal André Moura, do PSC de Sergipe, que busca manter no Supremo a ação movida contra ele. O ministro do STF, Edson Fachin, manteve decisão de junho deste ano para enviar os inquéritos dos deputados André Moura, do Partido Social Cristão, e Sandes Júnior, do Partido Progressista, para outras instâncias. Ele considerou que os supostos crimes teriam ocorrido antes dos parlamentares assumirem como deputados federais e, por isso, não há relação com o cargo, seguindo decisão do Supremo sobre foro privilegiado. Para o relator, o caso de Sandes Júnior deve ir para a Justiça Federal de Goiás. Já o inquérito de André Moura deve ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Não bastasse a pretensão do agravante, não encontra aderência com os parâmetros estabelecidos para oferir a prorrogação da jurisdição da Suprema Corte. Eis que o avançar das apurações deflagradas no inquérito não detém, de modo algum, a potencialidade de interferir no declínio de competência efetivada. E apesar da evolução das investigações ter ocorrido efetivamente sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal, não há imputação criminal formalizada pelo titular da ação penal contra o agravante, tampouco o encerramento da instrução processual penal. Portanto, o marco temporal relativo à data de apresentação das razões finais não foi alcançado.
O deputado André Moura é acusado de peculato de contratar em 2010 empresas sem licitação e por valores acima de mercado para a Câmara Municipal de Sergipe, quando era deputado estadual. Também está envolvido no caso Ulisses de Andrade Filho, à época presidente da Assembleia Legislativa e atualmente conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Sandes Júnior é investigado por suposto envolvimento com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Os crimes envolvendo o parlamentar teriam ocorrido em 2009. O julgamento dos recursos foi suspenso depois do pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. E agora vamos conferir a pauta de julgamentos da sessão plenária desta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. Direito eleitoral e matéria política abre a pauta de julgamentos com embargos de declaração em uma ação direta de inconstitucionalidade que trata do repasse de dinheiro do fundo partidário para as campanhas de mulheres que se candidataram a um cargo político. O segundo tema da pauta é direito administrativo, um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida que analisa a responsabilidade do poder público por omissão em fiscalização de lojas de fogos de artifício, após solicitação de vistoria feita pelo proprietário do estabelecimento. Outro recurso extraordinário previsto para julgamento é sobre imposto de renda. Os ministros vão analisar a compensação tributária para empresas decorrente de correção monetária. O processo tem repercussão geral reconhecida. A relatoria é do ministro Gilmar Mendes. Com o tema contribuições, o plenário vai decidir se mantém medida cautelar em uma ação direta de inconstitucionalidade que discute o repasse da CID sobre combustíveis aos estados e ao Distrito Federal. O questionamento ao Supremo Tribunal Federal foi feito pelo governador do Acre. O penúltimo tema da pauta trata de servidor público. Um recurso extraordinário discute se o 13º salário, pagamento de horas extras e acréscimo de 1/3 das férias fazem parte da remuneração e devem ser usados na base de cálculo do imposto de renda. O processo tem repercussão geral reconhecida. Encerrando a pauta desta quarta-feira, direito do trabalho. Embargos de declaração em um recurso extraordinário questionando decisão do próprio plenário do STF, que entendeu não haver estabilidade para empregados dos Correios, admitidos antes da Emenda Constitucional 19 de 98. A matéria tem repercussão geral reconhecida. Para mais informações sobre a pauta de julgamentos, acesse o site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E amanhã, em homenagem aos 30 anos da Constituição Federal, o Supremo vai realizar uma sessão solene no plenário da Corte a partir das 2 da tarde, com a presença de representantes dos 3 poderes. A sessão vai ser transmitida ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube. E logo depois vai ser lançado um selo comemorativo e um catálogo sobre as 3 décadas da Constituição Federal. E depois do intervalo, você com mais de 50 anos, como está a sua saúde? Entre as doenças que mais atingem os brasileiros com pelo menos 50 anos de idade estão a hipertensão, dores na coluna, artrite, depressão e diabetes. Uma pesquisa recente aponta que quase 70% dos brasileiros com 50 anos ou mais têm pelo menos uma doença crônica. O estudo verifica o perfil dessas pessoas e a busca por atendimento na rede pública de saúde. Entre as doenças que mais atingem os brasileiros com pelo menos 50 anos de idade estão a hipertensão, dores na coluna, artrite, depressão e diabetes. Os dados foram obtidos pelo Estudo Longitudinal de Saúde dos Idosos, feito pelo Ministério da Saúde. Ele também apontou que 39,5% dos brasileiros com 50 anos ou mais têm uma doença crônica. Quase 30% têm 2 ou mais doenças. E 75% das pessoas buscam um sistema único de saúde quando precisam ir a uma consulta ou fazer um exame. O estudo percorreu 70 municípios de todo o país entre 2015 e 2016. Além de monitorar os pacientes com doenças crônicas, o Ministério da Saúde também quer avaliar o grupo que participou da pesquisa nos próximos anos. O Brasil tem hoje quase 30 milhões de idosos. A previsão para 2030 é que eles ultrapassem o número de crianças e adolescentes. E hoje aqui na bancada conosco está a defensora pública e mestre em gerontologia, Paula Ribeiro. Paula, boa tarde em primeiro lugar, obrigada pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vimos na reportagem que 3 a cada 4 idosos dependem exclusivamente do SUS para cuidarem da saúde. Como avaliar esse cenário tendo em vista a situação atual do país?
Bom, primeiramente, houve uma migração muito grande dos idosos que tinham alguma cobertura de saúde suplementar, de planos de saúde, e eles acabaram não tendo mais condições de custear por conta do alto valor e migraram para o Sistema Único de Saúde. Isso acabou ocasionando um inchaço no atendimento e a gente percebe que a rede pública ela não está preparada para esta demanda. Se a gente tomar como base, por exemplo, o Distrito Federal, nós temos apenas 14 geriatras na rede inteira para atender uma população de quase 400 mil idosos. E como a gente viu aí na reportagem, o índice é altíssimo, né? Quase 70% das pessoas que têm 50 anos ou mais têm alguma doença crônica. Isso é alto e demanda muito atendimento na rede pública, né? Sim, demanda esse atendimento, mas é importante que a gente tenha como base, esse estudo vai trazer isso de uma maneira muito objetiva, que a gente não pode mais continuar focando só no tratamento da doença, a gente não pode só ficar na busca da cura, a gente tem que trabalhar a prevenção. Então, a gente tem que investir muito na atenção primária. E isso é interessante, porque essas doenças que trazem, né, que é do maior índice de acometimento na população idosa, são doenças que a gente poderia estar trabalhando em termos de prevenção, com alimentação saudável, prática de atividades físicas, com a não ingestão de bebida alcoólica, não uso de cigarro. Então, há como prevenir essas doenças. Agora, o levantamento também traz um dado curioso, que 80% da população dos idosos atendidos pelo SUS, eles estão satisfeitos. Estão, curioso, né? Uhum. E eu acho que isso passa muito porque está se investindo muito na estratégia saúde da família. Então, são aqueles agentes comunitários que fazem um atendimento diretamente na comunidade, nas unidades básicas de saúde. Então, o idoso consegue estabelecer uma relação mais de confiança com esses profissionais. E também a gente tem que avaliar que o idoso não tem outra alternativa, né? Como que o idoso, falando em alternativa, qual que é a alternativa para o idoso? Os direitos dos idosos, o que eles podem pedir, cobrar? Bom, o Estatuto do Idoso ele é muito claro em trazer que o idoso tem direito ao acesso gratuito, né, no atendimento à saúde e também a gratuidade de todos os medicamentos. Então, ele tem que procurar os órgãos de defesa do sistema de justiça, então, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos de Idosos, para poder pedir o fornecimento desses medicamentos, caso haja recusa do sistema público. Agora, a senhora ressaltou há pouco que há 14 geriatras aqui no Distrito Federal para atender toda uma população. Qual é a realidade do país? É um cenário, assim, difícil? Bem semelhante, né? Na verdade, existem 14 geriatras na rede pública de saúde. E isso é mais ou menos proporcional com o restante do Brasil. Ok, Paula Ribeiro, obrigada. Doutora, obrigado pela entrevista. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que deve prevalecer a data mais favorável ao beneficiário de seguro de vida quando houver divergência com a seguradora sobre o início da vigência do contrato. Para os ministros, os princípios do Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicados nesse tipo de relação. A mãe e o irmão de um militar morto em acidente de trânsito pediam na Justiça o pagamento da indenização estipulada no contrato. Eles também queriam reparação por danos morais porque a seguradora descumpriu o contrato. O militar que contratou o seguro de vida era oficial da Força Aérea Brasileira e faleceu em janeiro de 2011, aos 22 anos. Após 10 meses da morte dele, os beneficiários tentaram receber o valor, mas a seguradora negou o pedido, alegando que a data do sinistro foi antes do início da vigência do seguro. Os familiares contestaram o argumento, dizendo que o contrato foi fechado em dezembro de 2010. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido dos beneficiários, pois o magistrado concluiu que o sinistro ocorreu antes da entrada em vigor do seguro contratado. No STJ, o ministro relator, Moura Ribeiro, entendeu que a decisão ofende os princípios da boa-fé e da equidade, norteadores da proteção ao consumidor. Ele observou que, nesse caso, houve a estipulação de 2 datas diferentes vinculadas a uma mesma proposta. Por isso, determinou o pagamento integral do valor da apólice de seguro de vida, além de indenização por danos morais de R$10 mil para cada um dos beneficiários.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal contra a decisão da primeira turma que extinguiu o processo contra o candidato a presidente da República, Cabo Daciolo, por formação de quadrilha. Daciolo foi acusado de conduta criminosa durante a greve da Polícia Militar e dos Bombeiros no estado da Bahia, em 2012. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, reforça que a decisão de extinguir o processo contra Daciolo leva em consideração apenas os crimes previstos no Código Penal Militar e na Lei de Segurança. A lei de 2016, que foi usada como base para a sentença inicial do STF, prevê a anistia a militares que participam de movimentos por melhores condições de trabalho e não inclui os crimes definidos no Código Penal. Em março de 2012, o Cabo Daciolo, que é policial militar, foi denunciado juntamente com outras 11 pessoas por estelionato, dano a patrimônio público e roubo qualificado. Os crimes aconteceram durante a greve da PM do Corpo de Bombeiros da Bahia. E daqui a pouco, 22 anos e nenhuma fraude comprovada. A cada ciclo de 2 anos, período que coincide com os pleitos que são realizados pela Justiça Eleitoral, os equipamentos são aperfeiçoados e aprimorados, a fim de que se tornem cada vez mais confiáveis, transparentes e seguros. O Tribunal Superior do Trabalho apresentou uma proposta de acordo coletivo entre os empregados da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e a Confederação dos Trabalhadores no Comércio. A proposta pretende dar mais agilidade à resolução do caso. A proposta de acordo coletivo foi apresentada pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, na tentativa de promover um consenso que atenda às reivindicações dos empregados da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Em relação às cláusulas econômicas, o ministro sugeriu reajuste correspondente a 100% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, acumulado de 1º de setembro de 2016 a 31 de agosto de 2017, sobre os salários e benefícios. Para a norma coletiva, que terá vigência entre 2018 e 2019, o vice-presidente do TST propôs reajustar o salário e os benefícios em 60% do INPC, acumulado entre 1º de setembro de 2017 e 31 de agosto de 2018. O ministro ainda disse que a falta de retroatividade do acordo passado será compensada com um abono de R$ 1.100. O vice-presidente do TST destacou que a conciliação é o melhor caminho, já que, caso a matéria seja levada a julgamento, o resultado pode ser indesejável para ambas as partes. Disse ainda que, quanto às cláusulas sociais, o ideal, levando em conta o cenário econômico de baixa inflação, é a manutenção do acordo coletivo de 2016 e 2017, mas propôs algumas ressalvas. Exclusão da norma prevista na cláusula 21, que impede a ocupação de função gratificada por empregado com jornada especial ou reduzida. Mudança na redação da cláusula 16, que trata do benefício assistência à educação infantil, para ele ser devido aos empregados com filho de 6 meses de idade até o fim do ano em que completar 6 anos. Alteração na redação da cláusula 7, que trata do anuênio, de modo a deixar claro que o benefício se destina aos empregados regidos pelo Plano de Cargos e Salários de 1991. A Confederação Representante dos Empregados deve se manifestar sobre a proposta até dia 11 de outubro e a CONAB até o dia 15 do mesmo mês. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de forças federais para mais 13 cidades. 12 cidades do Piauí e uma do Amazonas vão receber o reforço de tropas federais durante o primeiro turno das eleições. Os pedidos feitos pelos tribunais regionais eleitorais foram aprovados pelo TSE e agora vão ser encaminhados ao Ministério da Defesa. Essas localidades, com as que hoje vou propor o acolhimento, se Vossas Excelências me acompanharem, totalizam 510. O número de 510 estão situadas em 11 estados da federação. Na sessão, os ministros indeferiram o recurso apresentado pelo deputado estadual Massami Eda, de Roraima. Com isso, o plenário manteve a decisão do TRE do Estado, que cassou o diploma do político por compra de votos nas eleições de 2014.
O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que as provas indicam a compra de voto. Os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, demonstrando que diversos eleitores receberam cheques no valor de R$100 apenas para votar no candidato, não tendo prestado qualquer serviço à campanha, nem lhe sendo exigida a realização de qualquer trabalho em prol da candidatura. E você sabe desde que ano a Justiça Eleitoral usa as urnas eletrônicas? Bom, já tem mais de 2 décadas. Durante todo esse período, nenhuma fraude foi comprovada. A reportagem é de Maíra Guedes. São 22 anos de existência. As urnas eletrônicas já fazem parte da história da Justiça Eleitoral brasileira. Elas foram usadas pela primeira vez nas eleições municipais de 1996. Naquela época, 32 milhões de brasileiros participaram do pleito informatizado. O Brasil foi pioneiro na utilização dessa tecnologia, um investimento que deu certo. Até hoje, nenhuma fraude foi comprovada. Apesar de várias suspeições levantadas em vários pleitos, todas elas devidamente investigadas por instituições independentes e competentes, como o Ministério Público e Polícia Federal, e a realidade o fato é que não há nenhum caso de fraude constatado durante toda essa história. Esse resultado positivo tem uma explicação. Ao longo dos anos, as urnas eletrônicas foram se modernizando. De acordo com a Secretaria de Tecnologia da Informação daqui do TSE, a cada ciclo de 2 anos, período que coincide com os pleitos que são realizados pela Justiça Eleitoral, os equipamentos são aperfeiçoados e aprimorados, a fim de que se tornem cada vez mais confiáveis, transparentes e seguros. Para garantir mais segurança, as urnas ainda passam pelo processo de assinatura digital dos sistemas eleitorais e pela lacração, que é a colocação de lacre para impedir que qualquer dispositivo móvel seja instalado nos equipamentos. Para o pleito de outubro, mais uma novidade: a auditoria 1 hora antes da eleição. Se rompe os lacres, se verifica as assinaturas dos programas que estão inseridos nessa urna eletrônica para verificar se são realmente os programas originários do Tribunal Superior Eleitoral e também se verifica os resumos digitais. Os resumos digitais são uma espécie de dígito verificador de cada programa, que garante a sua integridade. O secretário de Tecnologia da Informação do TSE explica ainda que todas as urnas são auditáveis e protegidas para não serem ligadas a nenhum sistema de redes. Não tem nenhum componente na urna eletrônica que permite ela se conectar com qualquer tipo de rede. Isso já é um preceito de segurança. Então, essa história de dizer o hacker que invade o Pentágono, que invade o FBI, que invade a NASA, invadiria a urna eletrônica, é totalmente um mito. Um hacker remotamente jamais conseguiria invadir uma urna eletrônica. O ministro Dias Toffoli, presidente do STF e do CNJ, se reuniu há pouco com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. Antes, ele recebeu jornalistas e falou que as pautas de julgamento do Supremo até o fim do ano já estão definidas. O encontro com jornalistas de sites especializados em notícias do Judiciário foi no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli anunciou que a reestruturação orgânica do Supremo foi aprovada em sessão administrativa e falou sobre a atuação do Conselho Nacional de Justiça em convênios com o Ministério da Justiça, além de ações de combate à violência doméstica e análise de processos que afetam políticas públicas. O ministro também comentou sobre as conquistas alcançadas com a Constituição, que completa 30 anos. Afirmou ainda que as pautas de julgamento do STF até o fim do ano já estão definidas. Agora há pouco, o ministro Dias Toffoli se reuniu com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. Ele vai expor para nós uma conjuntura econômica nacional e internacional. Não só a conjuntura, mas também perspectivas futuras para a nação brasileira e um quadro internacional. É uma oportunidade muito rica, muito importante, de nós termos essa possibilidade de, diretamente com aquele que está trabalhando e lidando com os macronúmeros da economia, nos passar uma visão mais ampla do que está ocorrendo. E nós queremos que você participe do Jornal da Justiça. Pode mandar sugestões, assuntos para reportagens, vídeos com dúvidas sobre o Judiciário, por exemplo. O nosso WhatsApp é o 61 99260 6116 e o e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br. A gente fica por aqui, obrigado pela companhia e até amanhã. Boa tarde, até amanhã.